Tudo tranquilo, Ah, é. Fabiano. Vamos lá. Vamos lá. Olha, vamos começar, eu acho que falando um pouco da parte de legislação. O que o CIF fala para a gente sobre a validade dos produtos? Vamos lá. Bom, na verdade, né, a legislação que a gente tem hoje de produtos de origem animal, em momento algum, ela determina, é, normatiza, né, ela faz algum tipo de menção à validade dos produtos, né, ao prazo, né? Porque a gente tem legislação que determina, que é obrigatório, algumas informações importantes de fabricação, validade, lote, que inclusive até recentemente a fabricação até saiu da lista de obrigatoriedades, né? A gente é obrigado a colocar validade e lote, né? São dois itens obrigatórios, mas não quer dizer que se colocar, né, a fabricação está errado, né? Ela só não é obrigatória. Mas assim, tanta legislação do Ministério da Agricultura, que é para o produto Espera de origem aí, animal. a Bora lá. fabricação não é mais obrigatória? Não, Isso não. é novo para mim. Existe uma determinação recente, né? Eu não sei te precisar, né? Que faz parte aí da questão rotulagem, a gente nem entra tanto nessa parte, mas obrigatório mesmo é validade de lote, né? Mas não quer dizer que a fabricação, todo mundo agora vai parar de usar a fabricação. Né? Até acho importante para um controle, né, um autocontrole que a gente tem, que é o de rastreabilidade. Porque assim, tem empresas que conseguem fazer a rastreabilidade via lote. Né? Ela consegue fazer, ele tem um sistema adequado para a rastreabilidade via lote. Mas na maioria das empresas é mais complicado fazer via lote. Aí eles fazem via data de fabricação. Né? Então, assim, isso de uma empresa para outra vai ter muita diferença, né? Cada uma vai ter aí a sua necessidade. Mas, de fato, nem a legislação hoje, que trata de produtos de origem animal, né? Que no caso seria a legislação do CIF, dos CIES, né? Elas não tratam de situações de determinar prazo. Né? Porque na verdade, esse prazo de validade aí, né, é o que a gente chama no mercado aí de shelf life, né, que é a vida de prateleira do produto, não tem uma legislação específica determinando. Né? Então, assim, não existe uma legislação que determina uma manteiga tem que ter validade de 60 dias e no máximo 180. Não existe esse tipo de coisa. Né? A legislação só te fala para informar lá quando que o produto tem ali alguns controles internos seu, né? Mas não determina prazos específicos. Né? A obrigatoriedade de determinação de prazo de validade é da empresa fabricante. Entendi. Então quer dizer que eu posso colocar o que eu quiser. Pode. Mas e Exemplo, aí? né? Um exemplo muito claro para isso é você ter um queijo Minas Frescal, né? Um queijo muito comum, e eu estou falando dele porque é um queijo fresco, né? Com algumas características ali que facilitam a deterioração, né? Elevado teor de umidade, pH alto, tudo isso contribui. Mas se você pegar um queijo Minas padrão e falar assim, não, o meu queijo ele vale 3 meses. Pode colocar lá, seu queijo vale 3 meses. O problema que você vai enfrentar é o seguinte: seu queijo lá com 89 dias, né, teoricamente um dia antes do vencimento, ele tem que ter características suficientes para ser consumido. É aí que mora o X da questão. O perigo. Né? É. Quem aqui acredita que um queijo frescal com 90 dias vai ter essa característica de ser consumido? Né? Quem produz queijo frescal, aí que está participando da live com a gente, quem trabalha numa fábrica ou que produz lá, conta pra gente aí, qual que é a validade que você coloca no seu queijo Minas Frescal? Né? Isso é Pessoal, importante aqui para a nossa discussão aqui hoje. aproveita e coloca as dúvidas de vocês sobre isso aí, sobre esse tema, sobre validade de produto.
Isso. Ô, Vamos Éder, contribuir. isso aí se atenta, é a mesma coisa até para o leite pasteurizado? Sim, O famoso barriga mole? sim, também. Também, né? É outro produto também com características muito peculiares, capaz de alterar o produto com uma velocidade muito grande, né? Então, assim, cada produto ele tem algumas características que contribuem para diminuir, né, a validade ou aumento, né? Isso aí cada um tem uma situação, né? Ah, o Fabiano colocou aqui 30 dias, mas com 15 dias acho que não fica bom. Olha O maior só. empresário do Brasil colocou 60 dias. Hoje ele está de flor da mantiqueira. Cada dia é uma marca diferente. E a Tamara está falando de 60 dias. Mas um detalhe É, interessante, olha só o que a Fabiana colocou aí, né? Ela colocou coloca 30, mas que com 15 dias acho que não fica bom, né? O As colocou aí com 60, mas com 60 tá bom, As? Confirma pra gente aí, né? esse Diga pra cara, esse gente se aço, vai. você tem tecnologia para tudo, isso não pode duvidar de nada, não. É muito. Ele colocou que o Fabiano tem razão. É uma situação complexa, né? É uma situação complexa. É aquilo que a gente falou. O prazo a empresa determina, né? A única complicação nessa situação é se o queijo for, por exemplo, coletado ainda dentro do prazo de validade e encaminhado para uma análise, por exemplo, da Anvisa, né? Se a Anvisa coletar esse queijo no mercado e fazer uma análise dele ainda dentro do prazo de validade, você tem que garantir todas as características sensoriais, físico-químicas, microbiológicas dentro do padrão. Olha a situação, o quanto é complexo. Ela Então, colocou aqui que assim, o queijo dela não está no vácuo. é uma situação que favorece, né, a deterioração, né? A gente vai até falar desses fatores aqui também. Mas o fato de você ter um produto analisado ainda dentro do prazo de validade e esse produto não atender todas essas características, vai te trazer muito problema, né? A própria Anvisa vai fazer análise, vai muitas vezes determinar que seu produto seja recolhido do mercado, o que eu acho que é uma das piores situações que pode acontecer hoje com as indústrias, né? É ter que fazer um recolhimento do produto no mercado, né? Isso gera muita complicação, e se a indústria não tem um programa de rastreabilidade bem elaborado, estruturado e que de fato seja aplicado, ela tem muita dificuldade em recolher o produto no mercado, né? E nesse caso a gente fala da Anvisa porque é o órgão que controla, de certa forma, né, os produtos ali na gôndola, né, né, a vigilância sanitária, que é o órgão que faz esse controle. Mesmo que você tenha registro num CIF, num CI qualquer, num SIM, a Anvisa tem essa autoridade de pegar o seu produto no mercado e fazer a análise e te autuar da mesma forma como se fosse o CIF, o CI ou o SIM, né? Cria bastante problema aí para quem não está preparado. E para quem acha que isso aí que o Hélio está falando não acontece, hoje nós tivemos um caso desse. É isso mesmo. Está aqui na empresa para a gente elaborar uma defesa. Um cliente procurou a gente hoje com essa situação. Teve uma coleta de produto no mercado, foi mandado para o laboratório e foi encontrado problema. Então, Isso. acontece, pode demorar um pouco, mas acontece. Acontece, com Em certeza. 2000, em 2018, 2018, se eu não me engano, também nós tivemos no estado de Minas Gerais uma coleta do Procon. Você está lembrado disso, né? Eles têm ainda esse programa, viu? Que é Eles têm coleta um de leite, programa, UHT e é, leite pasteurizado. é um programa de combate à fraude do próprio Ministério Público de Minas Gerais, né? E eles ainda estão fazendo ainda coletas, né? Pois é. E aí, no caso, nesse caso em questão, eu acompanhei várias análises lá por solicitação
O que que acontecia? O produto era coletado, e na época ele era informado que o produto ia ser analisado, então marcava data e hora de análise. E se Isso. quisesse mandar algum representante para acompanhar, mandava. Então a gente teve várias solicitações aqui de acompanhamento, eu fui, o Éder foi, Isso. e teve muito problema, cara. Teve muito problema. Problema de rotulagem, problema no produto, Uhum. porque foi avaliado tudo. Então acontece. Uhum. A Tamara perguntou aqui para a gente, qual seria, no caso, o prazo de validade ideal, né, para creme de Uhum. leite pasteurizado? Creme de leite pasteurizado. Olha só, aí a gente praticamente entra nesse assunto que é o foco hoje aqui dessa live nossa. Porque não existe um prazo pré-determinado, Tamara. A gente não tem um prazo assim específico que eu posso te falar. Ah, 60 dias você pode fazer que dá tranquilo. Não posso te falar isso de forma alguma. Assim como a legislação não te fala, eu também não posso te falar. E por quê? Porque essa determinação de validade, ela é específica da indústria, da unidade de produção. E isso é muito fácil da gente entender. Como que a gente tem ali, o que que provoca, né, as alterações do produto acabado? Né? A gente tem fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Os intrínsecos são aqueles que estão ligados diretamente ali ao processo. Né? Eles vão determinar, né, a qualidade do seu produto. Né? E, consequentemente, quanto tempo ele vai permanecer com as características ideais de consumo até essas características começarem a se deteriorar. Entre esses fatores, a gente já começa por questões de qualidade das matérias-primas utilizadas, qualidade dos ingredientes utilizados. E só quando a gente já fala assim, já dá para entender, né? Por que que a gente sempre fala que leite ácido não dá um produto bom? Apesar de a gente escutar muito o contrário. Não, leite ácido dá para fazer produto que fica bom, que não dá. Faça um produto, é aquilo que a gente sempre falou. O resultado é um produto. Agora, se esse produto atende ao mercado, é outra situação. E aí entra essa questão de determinação de validade. Se você tem uma matéria-prima de qualidade já duvidosa, comprometida, você acha que esse produto vai durar o mesmo prazo de um produto com a qualidade da matéria-prima dentro de um padrão aceitável? Não vai. É diferente. Né? E por isso que não dá para fixar um prazo. Creme de leite pasteurizado eu posso colocar 60 dias que vai dar certo. Em algumas unidades você consegue, em outras unidades não. Né? E aí tem esses fatores intrínsecos aqui que vai alterar tudo, né? Toda a nossa percepção de se vai dar certo, vai dar errado. A gente falou aí da qualidade da matéria-prima, da qualidade dos ingredientes, da própria atividade de água, né, que a gente tem no produto. Atividade de água, gente, é uma característica que a gente tem de água livre no produto. E produto de origem animal, queijo, leite, creme, requeijão, doce de leite, né, a gente tem atividade de água, né, livre, que é aquela água livre que está ali no produto. Então, quanto maior essa atividade de água, maior a possibilidade de deterioração do produto. A gente tem outros fatores, como enzimas presentes no produto, né, enzimas naturais ou enzimas adicionadas. Né, dependendo do produto, a gente adiciona enzima. Né, e essa enzima vai ter ali residual dela que vai continuar provocando alterações. Né, a gente tem, por exemplo, a lactase, muito utilizada em vários processos. Né, então ela vai continuar, né, degradando ali o açúcar do leite e provocando alterações. Né? Então, esses são fatores intrínsecos, eles fazem parte do processo de fabricação. Em algum momento eles são controlados, mas eles ainda vão estar presentes ali durante a vida de prateleira do produto. Né? Além desses fatores, a gente tem os fatores extrínsecos, aqueles que estão fora do controle nosso, principalmente, né? Mas que eles vão determinar ali também a qualidade do produto. Aí nisso a gente está falando temperatura de conservação, né? O próprio manuseio do produto lá no consumidor, né, faz toda a diferença. São características, são situações que podem alterar as características do produto, fazendo com que ele se deteriore
antes daquele prazo pré-determinado que a gente já tinha ali ideia de que o produto ficaria numa condição adequada até aquele prazo, né? Então, é por isso que a gente não pode determinar, Tamara, um prazo fixo, né? Existem algumas coisas de mercado que o pessoal consegue. Por exemplo, eu perguntei aqui do queijo Minas Frescal. É muito comum a gente ter, né, validade do queijo Minas Frescal entre 20 e 30 dias. Mais do que isso, é um risco muito grande. Pode conseguir? Pode. A gente pode conseguir produzir um queijo Minas Frescal e ele ficar 60 dias no mercado? Pode, né? Mas é muito raro a gente conseguir isso, né? Depende de todos esses fatores que a gente falou, uma combinação deles para que a gente tenha esse tipo de resultado. A Sara até colocou que nosso creme de leite pasteurizado vale 25 dias, em baldes de 10 quilos. Isso. Né? E assim, olha só, e dentro de um produto, determinado produto, até o tipo de invase do produto pode mudar a validade dele, né? O processo que ele tem de pasteurização pode mudar a validade dele. É muito claro isso. Por exemplo, a gente está falando aqui de creme de leite pasteurizado. Mas se você tem um creme de leite UHT, você já muda completamente a validade que você consegue atingir daquele produto naquele tipo de embalagem. E por que essa diferença? Pelo processo, pelo tipo de embalagem, fator importantíssimo para a gente conseguir aí um shelf life maior, né? A Fabiana fez aí uma descrição de que o queijo dela não é a vácuo, né? Não é à toa que ela percebe que com 15 dias já começa a ter uma alteração intensa no produto, né? Se fosse a vácuo, provavelmente ela teria essa alteração com um pouco mais para frente, 20, 25 dias talvez, né? Porque não depende só disso, viu, gente? É todos aqueles fatores, a conjunção de todos aqueles fatores é que você vai conseguir ter um shelf life mais estendido. Hélio, o Aço falou mentira de você aí, ó. Falou que eu acho que nada consta esse respeito aí, não consta? Não. Inclusive, o produto onde eu ia trabalhar foi coletado bastante nesse quinto milênio. Rapaz, os melhores produtos do Brasil que existiu foi o milênio. Sem dúvida. Sem sombra de dúvida. E não Eu é à acho que a toa, única né? vez que o Hélio foi nesse tipo de análise foi para receber os cumprimentos do Ministério da Agricultura sobre a excelência do produto. E como o próprio Alisson falou várias vezes. Vou voltar aqui. O HT dá alteração também se analisar? O HT, creme de leite UHT, será? Deve ser. Dá alteração. Dá alteração também, né? Todos os produtos vão ter alteração. Uma alteração muito comum em creme de leite UHT é a gente perceber que o produto geleficou, né? Tá uma geleia dentro da embalagem. E isso é diversos fatores. O próprio processo de obtenção do produto e os ingredientes que a gente utiliza, né? Eles podem criar essa situação em conjunto com a matéria-prima de origem duvidosa, né? Aí já pode criar esse processo. E o mais engraçado, a gente pode citar para o pessoal aqui, que o pessoal fica muito preocupado assim, eu vou determinar a validade do meu produto, então quando o meu produto tiver ácido, quando o meu produto tiver rancificado, quando o produto tiver cristalizado, é que é o final da validade dele. Nem sempre é assim que acontece, né? Isso são situações extremas, né? É a finalização do processo. Mas o que a gente precisa de entender é o seguinte, a determinação de validade do produto, ela é até o ponto em que qualquer característica físico-química, microbiológica e sensorial do produto seja alterada. Qualquer uma delas, né? Então, a gente não pode simplesmente esperar que o produto vai ter alguma alteração microbiológica para você falar, não, aqui é que ele ficou ruim. Antes dessa alteração microbiológica, a gente pode ter outras alterações que causaram, que foram capazes de causar uma inconformidade no produto, né? E não necessariamente quando ele estufou, o produto estufou, é aquele ponto ali que é o final, né? Nem sempre. Então, alteração de sabor, de cor, né? Alteração do aroma,
né? Tudo isso, alterações, inclusive de análises físico-químicas mesmo, acidez, né, pH, isso alterou, né, saiu fora da margem que você determina como ideal, já é um ponto de atenção, né? Por isso que para determinar o prazo de validade, não basta simplesmente a gente mandar analisar um produto, fazer análise microbiológica, falando, não, meu produto tinha 30 dias, eu fiz a análise microbiológica, estava dentro do padrão. Mas se você for observar, pode ser que alguma característica sensorial do produto, cor, sabor, odor, né, textura, pode ter alterado completamente. E de forma tão significativa a ponto do produto deixar de ser um produto próprio para consumo, né? Então tem que ficar atento nisso. A determinação não é só quando o produto atinge casos extremos, né? Qualquer alteração já é importante para que a gente faça ali um ponto de interrogação para entender o que está acontecendo. Pessoal, recadinho aqui importante. Primeiro, convidar vocês a participar das nossas redes sociais. Tem muita gente que está aí que não segue a gente. Pessoal, segue a gente. Ajuda a gente aí. Isso aí. Estamos trazendo conteúdo para vocês aqui de relevância. Segue a gente. Consulac Produtos, Consulac Projetos. Eu estou vendo a Roberta aqui, que sempre acompanha a gente aqui nos stories tanto do Éder quanto os stories do projeto. Outro recado importante. Nos dias 15 e 16 de março, o Éder vai ministrar um treinamento ao vivo e online na plataforma Zoom de queijo mussarela, o queijo mais fabricado no Brasil. Pessoal, treinamento importantíssimo. Esse treinamento vai ter certificado e pode ser usado pela empresa como carga horária de treinamento no programa de autocontrole. Autocontrole. Isso. Então, assim, esse treinamento é ao vivo e online, não fica gravado, tá? Vai ser no dia 15 e 16 de março, às 19 horas. E estamos com um valor promocional para pré-inscrição, tá? Nós estamos na pré-inscrição aqui agora. Quem adquirir essa pré-inscrição agora vai conseguir comprar pelo valor de R$ 447, que pode ser dividido até 12 parcelas. O link está na bio. Esse valor é por tempo limitado, depois ele vai mudar, chegamos mais próximo, acredito que semana que vem ou na outra o valor vai mudar. Então é bem diferente desse que eu estou passando aqui agora. Então o link está na bio do Instagram da Consulac ou no site da Consulac, e se tiver alguma dificuldade, entre em contato com a Dani. Tá? A gente tem vários treinamentos dentro da nossa plataforma. Esse treinamento é um treinamento diferenciado, tá? O treinamento que está na nossa plataforma, lá no nosso site, ele é um treinamento que ele não é ao vivo, ele é um treinamento gravado, ele fica disponível por um período de 1 ano. Esse que a gente vai ministrar agora sobre o queijo mussarela é um treinamento ao vivo. Fala para a gente, Éder, um pouco o que vai ter nesse treinamento. Bom, nesse treinamento, o que a gente prioriza, né? A gente prioriza a parte prática da situação. Como realmente executar todas as etapas do processo de fabricação. E a gente trata de assuntos diversos ali, desde da qualidade do leite, o que a gente tem que ficar atento, até o finalizar do processo de fabricação. Etapa por etapa, detalhadamente, o que fazer, com o que fazer, quanto usar, como fazer, para que a gente consiga, na prática, que o pessoal tenha entendimento do processo e possa conseguir os resultados que a gente espera. Que o principal deles é rendimento. E dinheiro no bolso, gente. Sem dúvida, é esse o objetivo. É isso aí. Então, é isso. Outro recado aqui importante. Pessoal, quem quiser uma consultoria online gratuita em uma live, a gente vai disponibilizar nas quintas-feiras, igual a gente falou. Tem que mandar um direct para a Dani fazer um pré-contato com vocês, e a gente vai disponibilizar uma consultoria ao vivo aqui, num período de live nosso. Então, quem quiser participar disso aí vai ser nas lives de quinta-feira, tá? Vai entrar e vai expor a sua situação do seu laticínio, as dificuldades que tem, e a gente vai tirar essas dúvidas online. Então, é uma consultoria gratuita, beleza? Então, quiser participar aí, Fabiano, quer tirar suas dúvidas aí,
Manda o direct lá para a Dani, que a Dani faz um cadastro seu aqui, na quinta-feira que vem você entra. É isso aí. Vamos participar, Éder, pessoal. falando de autocontrole, cara, Uhum, como que funciona essa questão no programa de autocontrole? sim. Essa determinação, né, ela está muito ligada a um autocontrole muito específico, que é o de controle de rastreabilidade, né? Onde a Você gente falou no define início. ali, é, onde a gente define ali, né, como que a gente faz a nossa rastreabilidade para identificar para onde o nosso produto foi destinado, né, o produto acabado. E também para a gente identificar as matérias-primas utilizadas, né? Então, essa determinação da vida de prateleira, do shelf life, ela é importante por isso. A gente consegue fazer o controle desse tipo de detalhe ali no programa de autocontrole. Inclusive, deve estar descrito no programa de autocontrole para entendimento, inclusive, dos órgãos de fiscalização. Então, a gente deve descrever nesse autocontrole todos os prazos que a gente pratica em nosso estabelecimento, para que fique claro para o órgão de inspeção qual que é a nossa determinação. E uma coisa importante, você não tem que fazer uma informação prévia para o órgão de inspeção em caso de alteração da validade do produto, né? Vamos supor, a gente começou a produzir um queijo Minas Frescal e a gente quer analisar se a gente consegue fazer uma alteração, né, aumentar o prazo de validade, a vida de prateleira do produto, né? Como que a gente faz isso, né? A gente faz na prática, né? Você vai produzir o queijo de acordo com as características que você entende que vai melhorar esse prazo de validade do produto e vai fazendo testes, pode ser inclusive na fábrica, sensorial, né, físico-químico, microbiológico. Se quiser mandar para um laboratório terceirizado, pode ser feito também, mas faz com análises frequentes, né? Como o queijo Minas Frescal tem prazo de validade curto, né? Eu recomendo que você faça aí pelo menos uma vez por semana ou duas vezes por semana, para que você identifique qual a exata data que ele começou a apresentar algum tipo de alteração, né? Você identificou essa data, tem que repetir o teste, né? Não adianta com uma amostra só, de um lote só, a gente definir esse prazo. Ele precisa de ser validado, né? Uma, duas, três vezes, de acordo com o que a empresa entende que está fazendo melhor. Uma vez que você identificou que o seu queijo tem 20 dias de validade, mas que nesses testes você observou que com 32 dias ele começou a apresentar alterações, é muito seguro alterar para 30, né? Porque você tem um prazo, inclusive uma marca de segurança. Com 32 você está observando que as produções têm apresentado alterações de pH, por exemplo, né? Ou seja, o queijo vai ficando um pouco mais ácido, abaixou muito o pH. Você pode alterar essa validade do seu produto para 30 dias sem informação prévia para o Ministério da Agricultura, para o Serviço de Inspeção Estadual ou qualquer órgão de fiscalização. Isso porque é sua responsabilidade, simples e puramente assim. É sua responsabilidade, né? Quando você tem essa validade declarada no registro, né, que é uma coisa que a gente não orienta, mas eu já vi isso, né, lá no registro, principalmente no CIF, o pessoal colocar a data de validade. Produto de validade de 30 dias. Né? Aí sim você tem que fazer uma autorização prévia, porque aí você tem que pedir uma alteração do seu processo e remeter ao órgão de inspeção, né? Até que no CIF, para produtos padronizados, é imediato. Você mesmo vai lá e altera e já está pronto. Mas não existe essa necessidade de colocar validade lá no registro do seu produto, né? Isso é porque eu já vi algumas empresas colocando, mas não é obrigatório, né? E essa avaliação de shelf life do produto, ela tem que ser muito séria, tem que ser conduzida de maneira séria. Ué, Produto em condições adequadas, né, de conservação, porque senão tem alterações que não são verdadeiramente do produto, mas sim das condições que ele for exposto. na prática do seu trabalho aí, como que você orienta? Explica um pouco desse shelf life. Como que você orienta a fazer o shelf life no laticínio? Como Sim. que tem que ser isso em câmara, produto em câmara fria? Como tem que ser identificado? Uhum. O que tem que constar no programa de autocontrole? Fala um pouco para a gente aí. Sim. Os registros do programa de autocontrole tem que estar muito claro, né?
principalmente ali para shelf life, a gente orienta que seja feito a descrição de como que é conduzido o shelf life interno no autocontrole de análises laboratoriais, né, porque é um controle de análise mesmo que você vai fazer, e ele deve ser conduzido de acordo com as recomendações de conservação do produto que está na própria embalagem do produto. Então, assim, não adianta a gente falar que o produto tem que ficar em temperaturas até 7 graus e a gente vai lá e coloca o produto numa câmara que fica a 10. É completamente errado. Então, você mesmo está burlando o seu produto, né? O shelf life ele tem que obedecer às condições específicas de conservação descritas na embalagem. Se a sua embalagem permite temperatura de no máximo 7, seu produto não pode ficar a 10. Senão não é real os seus resultados, né? Agora, a gente tem uma dificuldade muito grande com shelf life em questão de número de amostras. A amostragem, que é outra situação que não existe legislação específica, né? A amostragem é sua. É para você verificar de forma confiável que o seu produto tem capacidade, né, para aguentar tantos dias de validade. Então, assim, queijo, né, às vezes o pessoal tem uma produção grande de queijo, vai falar, mas eu vou tirar aqui uma peça por lote aqui, vai dar aqui 10 mil quilos de queijo rapidamente. É claro que você não vai fazer isso, né? Isso é um controle interno, você não precisa pegar de todos os lotes, mas você tem que ter alguns lotes segregados, separados, acondicionados em condições adequadas de conservação, para que você avalie, né, mais ao final. O que eu acho mais interessante é a gente ter 2 amostras, para você analisar com metade da validade e depois ao final da validade, para identificar possíveis alterações no produto. Porque se a gente deixa só para o final, você não vai conseguir ter certeza se esse produto com 1 mês ele já apresentou problema, mas você foi ver só com 2. Ele já pode ter apresentado esse problema bem antes, né? E quando você identifica que o produto tem apresentado alterações, né? Mas eu fiz com a metade da validade e já estava alterado. Muda a sua forma de coletar produto. Já passa a coletar 3. Faz uma análise com 1/3, uma com 2/3 e uma no final da validade. Para quê? Para que você consiga identificar quando que o produto começa a alterar. Então, é isso que a gente tem que fazer para determinar, né, essa validade e para ter um shelf life confiável para controle, né, do nosso programa de autocontrole. Então, assim, é um autocontrole que, na verdade, ele é um pouco variável, né? Você determina inicialmente, mas se tem alterações, ele tem que ter alterações também principalmente de amostragem, né, para que tenha resultado satisfatório. Grande Nilton. Eu queria ilustrar isso aqui, está falando a importância do programa do shelf life. Teve um cliente nosso que teve um caso que é bem interessante contar. Esse cliente trabalha com bebida láctea e ele vendia essa bebida láctea num grande centro, numa rede de supermercados. E ele é um cliente bem criterioso, ele tem um sistema de shelf life todo. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa comprou um produto, uma bebida láctea dele lá no mercado, e deu para a filha, para a criança. E a criança passou mal, vai saber se é pela bebida, se é pelo outro produto. Essa mãe levou a filha no hospital e tal, e, enfim, o médico falou que ela teve uma intoxicação alimentar e tal. E essa pessoa entrou nas redes sociais e começou a falar mal da empresa, que a empresa tinha vendido o produto, só que o produto estava dentro do prazo de validade e com todas as suas características conservadas. E ela tinha no seu shelf life não só uma, mas como 2 amostras do produto, né, que era uma bandeja, então ela tinha vários. E aí ela fez a análise desse produto no laboratório interno e mandou uma amostra para um laboratório terceirizado e credenciado, né? E a mãe, não sei qual era a intenção, né, dessa mãe, começou a ameaçar a empresa de alguma forma.
E acabou que a empresa, ela arcou com todo o tratamento da criança, que não foi coisa também muito pesada, foi coisa mais simples. Mas a empresa procurou a mãe e falou só que, ó, da mesma forma que você está falando que sua filha passou mal com esse produto, eu tenho um laudo de um laboratório terceirizado credenciado do mesmo lote, atestando que o produto está apto a consumo. Automaticamente, a mãe paralisou todo o processo que ela estava fazendo. Então, se você não tem como comprovar, como é que ficaria isso aí? É difícil. Né? O Éder Porque já deve ter fica, vários casos desse tipo também, né? são diversas situações assim. E, inclusive o shelf life, nesse caso, é usado para uma função além do que a gente está falando aqui, né? De determinar a validade. Ele está sendo usado aí, inclusive, para a segurança da empresa contra Sim, possíveis fraudes, porque isso é uma fraude, né? A pessoa tentar imputar à empresa uma não conformidade que não é de fato criada por ela. Poderia até ter acontecido no produto, mas aí entra aquela situação que a gente falou dos fatores extrínsecos. Né? O próprio modo de conservação do produto lá no consumidor poderia ter alterado o produto. Né? Então, é também uma forma de segurança para a empresa. é isso. O Wallace até colocou que esse golpe é conhecido. É verdade. E assim, tem muita gente que fala que achou determinado tipo de coisa dentro do produto. Isso acontece mais também, né? Ah, não, é isso aí, eu vou ter que contar. O Atos já falou aí da Milênia, e eu tenho que contar a história, né? Na época, né, eu já tive uma situação na Milênia que ligou um consumidor, né, reclamando que tinha encontrado uma minhoca viva dentro de uma caixinha de leite UHT. Olha a situação, minhoca viva dentro da caixinha de UHT. Tava Deve ser nadando daquele a lago caixinha. que tinha no fundo, né? Ah, tá louco. Sabe? Então, assim, são situações que às vezes é mirabolante. A pessoa não entende nada do processo, né? Isso Porque se chegou a ser entendesse. ajuizado, alguma coisa desse tipo ou não? Não, não, de forma alguma. Né? Eu fiz a visita pessoalmente para esse cliente. Eu fui ver essa situação, esse milagre, né? E chega lá, a gente percebe que não tem nada a ver com a situação. Existia alguma coisa no leite ali, mas a geladeira do cara, só para você ter uma ideia, eu falei com ele que provavelmente era o que aconteceu. Tinha um pé de alface, né? Uma cabeça de alface armazenada na geladeira. Cara, isso é muito comum. Alface o pessoal coleta ali Sim. às vezes não é de hidroponia, às vezes é alface plantada ali na terra, né? Pode ter acontecido ali, de minhoca ali mesmo, isso é comum, né? Mas assim, aí quando a gente explica, né, para o consumidor como funciona, o processo, como que é, né? O próprio cara ficou todo sem graça. Ele mesmo já sabe, é impossível isso acontecer. Né? Ainda mais nas características que ele colocou, viva. Né? São diversas coisas que acontecem assim, que às vezes o consumidor não tem pleno conhecimento do processo, então ele julga aquilo ser verdade. Né? Mas precisa de uma explicação técnica, precisa de demonstrar, né, a segurança que a empresa tem para que ele mude de ideia. Né? Essa reclamação, o cara na época ligou muito nervoso, mas quando a gente foi lá, explicou para ele, eu cheguei lá e estava com o advogado junto lá na hora. Já É. estava com o advogado lá, já tinha ligado para o advogado e chamado o advogado. Então, assim, o consumidor muitas vezes imagina que a empresa está fazendo sacanagem. Né? É. E na maioria das vezes, não é isso que acontece. Né? Existe empresa também que a gente sabe que não tem muito cuidado, Sim, né? sim. Mas eu nunca conheci nenhuma de leite UHT que consegue colocar uma minhoca viva dentro da caixinha. Essa eu não conhecia ainda. Eu acho que tem que ser Mas, ninja. casos e casos, né? Então o shelf life tem essas funções, né? A gente consegue determinar a vida de prateleira, né? A vida útil de prateleira do nosso produto ali no mercado e também nos resguardar com relações a vários tipos de problemas aí com reclamação de consumidores. Inventor de bebida láctea, sabor leite no HT. O Alisson está falando aí, ó. Pessoal, então foi isso. Então, lembrando aqui,
o nosso treinamento de queijo de mussarela no dia Isso. 15 e 16 de março. E nós estamos com uma pré-inscrição. Pré-inscrição com preço aí, camarada. Então, e lembrando, tem certificado, treinamento, tem valia para o programa de autocontrole. Pessoal, Isso. esse treinamento é muito interessante, que eu falo para muita gente que é o seguinte: reúne com a sua turma, que o horário já é 19 horas, após o horário do expediente, reúne com a turma, com os principais funcionários ali da linha de produção, põe uma tela lá numa sala de reunião que você tiver aí, no espaço que você tiver, e põe os funcionários para assistir, tirar as dúvidas lá ao vivo online. Isso aí que eu recomendo. Então, você não vai comprar o treinamento somente para você, você vai comprar para sua equipe inteira. E quem é profissional da área, que eu vejo alguns profissionais entrando aqui, eu acho que vale muito a pena também, porque o Éder tem aprimorado, já tem desenvolvido e aprimorado uma técnica de muitos anos, onde se tem um rendimento de queijo bem satisfatório, né? De além de Isso. qualidade, que é o mais importante. Sem dúvida. Beleza? É Então, isso. fica aí, voltamos na terça-feira. Um abraço a todos. Na quinta. Na quinta hoje é terça. Hoje é terça, desculpa, é quinta-feira. E quinta, quem quiser participar, né? Está aberto aí, ó. Quem quiser participar com a gente, né? Manda um direct aí. Consultoria online gratuita, hein? Só na quinta-feira, 19 horas. Fique à vontade, vamos lá. Então tá bom. Muito bom, pessoal. Beleza. Forte abraço a todos, até quinta-feira. Obrigado, pessoal, pela participação. Aguardo vocês quinta-feira. Tchau, tchau.